Cara, comunidade, nós estamos nessa celebração muito especial, que estamos diante dos textos do Êxodo, que narram a saída do Egito, o momento da Páscoa, o momento que o povo tanto desejava, esperava, e que é a base da nossa fé, tanto da base da fé judaica como nossa. Hoje nós nos encontramos, judeus, cristãos, católicos, porque esses textos de fato nos ligam profundamente ao povo judeu. Esse texto, então, que narra a libertação do Egito, ele é muito tomado pela teologia da libertação aqui na América Latina. Como eu tenho falado, a teologia da libertação, ela toma a filosofia marxista como base para fazer análise dos textos bíblicos. E é uma coisa profundamente contraditória, porque apesar da teologia dizer, da libertação, que nessa saída do Egito, o povo se libertou daquelas estruturas injustas para buscar uma terra prometida, uma nova sociedade, o povo fez uma caminhada que não tem nada a ver com filosofia marxista. A filosofia marxista fala de violência, fala de pegar nas armas. Nós não encontramos aqui na narrativa bíblica da saída do Êxodo que os hebreus pegaram nas armas para combater os soldados do faraó. Inclusive, o exército do faraó vinha todo armado contra o povo, mas o povo não pegou nas armas. Era de se esperar que, se fosse realmente algo adequado com a filosofia marxista, que o povo se armasse e partisse para a violência, porque a filosofia marxista é uma apologia à violência, diz que a violência é a parteira de toda a sociedade. Como foi que o povo realmente saiu do Egito? O povo saiu na base da oração. Tanto o pessoal fala, ironiza o valor da oração, pois está aqui, o povo saiu do Egito com a fé em Deus, com a experiência de oração. A grande desculpa ou motivação que eles davam para poder ir para o deserto era desfazer o culto. Então nós temos aqui, nessas narrativas, esse negócio de arma, de soldado, exército, mas nós não temos um confronto armado com aqueles que buscavam a libertação. É algo completamente contraditório com a filosofia marxista, e que depois, em tantas situações também do mundo, da história, que aconteceram grandes mudanças, não foi na base da violência. Basta ver a queda do Muro de Berlim, que o Muro de Berlim, o pessoal lá não pegou nas armas para poder sair contra aquela polícia, aquele exército comunista da Alemanha Oriental. Foi a insatisfação, foi o não dá mais, não tinha quem aguentasse aquilo, então não teve mais como se suportar essa panela de pressão, e houve aquela queda do Muro de Berlim, e foi acontecendo o efeito de dominó, e caiu o Império da União Soviética. Então nós temos diversas situações, inclusive a queda do Muro de Berlim foi uma mudança da sociedade sem violência na terra de Karl Marx. Uma grande contradição. A terra daquele que profetizou que só se mudava a sociedade com violência, foi lá que aconteceu a grande contradição também da teoria que tantos tomam a favor ou pensam que é a favor para se colocar a liturgia ou a pastoral de uma forma atual. E, como já disse, uma filosofia materialista não tem como ser base para uma fé, para a perspectiva cristã. Não tem condição. Inclusive, nos textos da 40º ano, o Papa Pio XI ele dizia: não é possível ser um bom socialista, um bom cristão. Comunista, nem pensar. Porque ele dizia claramente lá que o comunismo era uma situação de violência em todos os lugares. Mas ele diz, o Papa Pio XI, que não se pode ser, na verdade, um verdadeiro socialista e um verdadeiro cristão. E ele vai colocando lá as coisas porque não se pode. Mas vamos nos deter aqui no texto do Êxodo, que é um grande momento do personagem Moisés,
que é, vamos dizer, ele com Elias, que quando o Senhor está lá no Monte Tabor, se transfigurando, são os dois que resumem a vida do Antigo Testamento para dar força e apoio lá ao Senhor para ir para Jerusalém e ser morto, crucificado e ressuscitar também. Então, eu estou aqui com esse painel em homenagem a Moisés. Como eu disse para vocês, não é? É uma tenda aqui, no espaço da coroa de Nossa Senhora. Tem uma tenda, e na frente da tenda tem uma nuvem, que seria a representação da nuvem da glória de Deus, porque quando Moisés orava, essa nuvem descia sobre a tenda do encontro. E é uma grande indicação que quando nós oramos, o Senhor vem, a glória de Deus vem ao nosso encontro. Mas aqui, nessa homenagem a Moisés, que nós vamos explicar nessas semanas que vêm, nós temos nuvens pesadas de chuva com raios. Vocês gostam de raios e trovões? Vocês gostam de trovão? Vocês gostam de raio? Pois é, aqui essa homenagem a Moisés está com a tempestade, com raios e trovões e com o mar. Então, nesse painel, em homenagem a Moisés, nós temos a montanha de Moisés, o Monte Sinai. Nós temos aqui, mais amarelo e laranja, a montanha de Moisés, uma montanha também em patamares. Nós temos na frente o Mar Vermelho. É claro que o Mar Vermelho não é de lado do Sinai, isso aqui é uma compreensão do artista. Então nós temos aqui o Mar Vermelho aberto em dois lados, não é? O Moisés pequenininho, quase não se vê aqui, não sei se dá na transmissão, Vera. O Moisés aqui em cima do rochedo, com os braços levantados, com a vara dele levantada para o mar abrir. E nós temos aqui, desse lado, já perto de Nossa Senhora, umas medalhinhas que na verdade significam, que traduzir o maná que cai do céu. Nesse maná tem umas cruzezinhas com pedras, que na verdade já indicam a Eucaristia. Nós temos dentro desse painel os dois grandes milagres que Deus operou através de Moisés: a abertura do Mar Vermelho e o maná. Esses milagres que Moisés realizou, eles são tão importantes que o Messias depois deveria renovar estes milagres. O Messias deveria caminhar pé enxuto sobre a água e deveria dar o pão para o povo comer, o pão do céu. Por isso que depois o Senhor vai andar sobre as águas e vai multiplicar os pães, confirmando que ele era o Messias. Mas aqui nós já temos essa percepção que as coisas que aconteciam com Moisés, elas eram muito profundas, a tal ponto que ele já indicava como seria aquele futuro Messias e o Filho de Deus, para a gente perceber que nós não estamos assim diante de um personagem qualquer. Realmente Moisés é um homem profundamente de Deus e que nós precisamos também aprender com ele para a nossa fé nos dias de hoje. Hoje no texto, o que acontece é que eles estavam saindo do Egito e eles se depararam com o mar. E o povo viu que o exército do faraó, o faraó e seus soldados estavam vindo atrás, estavam nas costas dele. E o que é que ia acontecer? Não tinha saída, estavam diante do mar. Então, o que acontece é que o pessoal começa a reclamar do Moisés.
Diz que o povo se dirigiu para Deus, mas começou a reclamar, foi de Moisés. A gente devia ter ficado, era lá mesmo, porque a gente só veio para cá para morrer aqui no deserto. Como é que pode um negócio desse? E Moisés todo tranquilo, não temas. Vai ser a última vez que vocês vão ver, né, a turma do Egito. Não temas que Deus vai operar. E Deus vai e fala para Moisés e dá orientações para ele. Gente, isso aqui é muito incrível. Isso aqui realmente é um negócio fantástico. Como é que Moisés tinha essa confiança que ele ia chegar diante do mar, o pessoal lá atrás, o povo todo reclamando dele, e que Deus iria agir, e que Deus iria dar a solução? Esse mar, então, esse mar vermelho, às vezes também são os problemas da nossa vida. A gente se depara com situações que a gente não tem mais jeito, não tem mais saída, acabou-se, o jeito mesmo é morrer, não tem a quem recorrer, estamos aqui nas mãos do inimigo, tchau. Então, essa situação do Mar Vermelho e essa situação de Moisés, ela diz muito para nós, que nós mesmo diante daquelas situações mais críticas da nossa vida, Deus tem o poder de realizar o milagre, o impossível, porque para Deus nada é impossível. Eu já contei um testemunho, não vou narrar o testemunho de novo, eu contei nas missas, acho por volta de outubro, um testemunho da que a Rosa me contou, que eu achei muito especial. Eu queria saber, assim, eu já escutei tantos testemunhos maravilhosos, tanta coisa bela, de gente andando sobre as águas, missionários nas Filipinas não sei, há 20, 30 anos. Eu já escutei tantos testemunhos incríveis, ressurreição de morto, cura de cego, gente paralítica. Tive a graça de ver até algum desses milagres. Eu já vi muita coisa especial. Agora, nunca tinha visto na minha vida, nunca soube se realmente Deus continuava com esse poder de fazer um milagre como fez com a abertura do Mar Vermelho. Algumas pessoas acham, os racionalistas, os que gostam de dizer que não foi bem assim, não sei o quê, foi uma coisa que aconteceu. O pessoal tem umas explicações à toa, porque acho que isso aqui é lenda, isso aqui não é verdade, então é só uma coisa figurativa. Eu não tenho essa percepção. A minha percepção é que realmente aconteceu algo incrível e que Deus operou a libertação desse povo. Pois bem, pouco tempo depois, eu perguntando a Deus, quase um mês depois, a Rose chegou para mim com a história que o chefe dela na Caixa Econômica chamou algum amigo para falar com a equipe deles de trabalho, e ele deu o seguinte testemunho, que ele estava com a família lá na Europa, no barco dele, um barco de família, e estava querendo passar o final do ano aqui no Brasil. Saiu da Espanha, Portugal, veio para Fortaleza e esqueceu que não podia vir em linha reta. Ele tinha que subir, porque tem uma região, se for em linha reta, que pega as tempestades e não tem condição de fazer navegação ali. Então ele entrou em linha reta, quando ele menos esperou, ele estava dentro da tempestade. Estava dentro da tempestade. E tentou botar toda a velocidade do barco para poder sair da tempestade, a tempestade puxando o barco. Ele com a família dele dentro do barco. Aí eles foram para fora do barco, botaram as roupas de tempestade, não sei o quê, procuraram ajeitar lá as velas. Depois pediu para a família entrar toda no barco e ficou do lado de fora. E começou uma conversa dele com Deus. Senhor, tu sabes que essa história aqui, de andar de barco pelo mundo, foi um problema meu, não é? Se o Senhor quiser me levar, o Senhor me leve. Mas deixe a minha família, não leve a minha família. Então ele fez uma oração lá, conversou com o Senhor. E como fruto dessa oração, ele disse que viu uma luzinha branca lá longe. E ele pegou as velas do barco e direcionou o barco para ir para essa luzinha que ele estava vendo bem distante. Que quando ele vai se dirigindo para essa luzinha, ele diz que se abriu um túnel de água dentro da tempestade. O barco dele entrou dentro do túnel. Quando saiu dentro do túnel de água, não tinha mais tempestade, era só bonança, era só
era calmaria. Então, quando Rose me contou essa história, eu disse, eu não esperava ouvir o testemunho tão cedo. Pois bem, eu creio, ainda mais que eu recebi esse testemunho desta pessoa, que de fato, para Deus nada é impossível. Então, muitas vezes, gente, nós estamos numa situação que parece crítica, não tem para onde correr. Mas se nós orarmos a Deus, se nós tivermos confiança em Deus, o Senhor abre o mar vermelho da nossa vida e nos dá condição para passar. Aqui o mar vermelho se abriu então em dois para o povo passar. Também entendo que cada vez mais Deus vai dividir as águas. E eu concordo com Felipe Augusto, o regate de Toile, que acompanha às vezes as missas, não sei se ele está por aí. Ele diz que nesses tempos que nós vivemos, Deus separa assim as águas. Aqueles que são a favor de aborto e aqueles que são contra aborto. Essa situação é crítica dentro do mundo que vivemos. Aborto não é uma coisa qualquer. Então, se nós queremos passar por esse mar vermelho, enfrentar esses obstáculos, a gente precisa também ter fidelidade a Deus e zelar por aquilo que Ele nos orienta e não comungar com crimes absurdos de matança de criança inocente. Pois bem, nós estamos aqui ao início desse painel, não é? Que é esse mar vermelho aberto, mas o mar vermelho é azul, o mar vermelho é azul. Ele, na verdade, é água cristalina, azul cristalino. Diz que talvez o vermelho seja por questões de algas, que às vezes dá um tom vermelho, mas o mar vermelho, na verdade, é azul. Pois eu desejo, então, com essa oração, com essa missa, que nós estamos hoje nos voltando para o mistério da Páscoa dos judeus, da Páscoa no Êxodo, que nós possamos ser motivados na fé que Deus, dentro da realidade que nós estamos vivendo, Deus pode sim operar o impossível e nos fazer seguir em frente nesse caminho que nos leva às moradas dos céus, ao lado de Nossa Senhora dos Santos e com a Trindade Santa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.